Despertar Podcast. Estamos aqui em mais um episódio nesse nosso projeto que é o podcast com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. E hoje nós temos um convidado aqui que é o Vitor Hugo, menino, ele que tem 25 anos e atua de uma forma muito brilhante divulgando a doutrina espírita no meio jovem. Vitor Hugo, seja bem-vindo ao nosso projeto podcast Despertar. Aos nossos amigos que vão conversar conosco, nossa gratidão de estarmos juntos aqui nesse instante, aqueles que vão nos ouvir, nos escutar também, privilégio, uma honra poder fazer parte. Eu vou passar já a primeira pergunta para o meu amigo Fabiano, que vai ter a honra da primeira pergunta, né? E a gente vai batendo um papo aqui. Fabiano. Vitor Hugo, que bom te rever, hein? Mesmo que seja assim de forma virtual, mas sempre bom estar com você. Bom, para todos, né? Meu nome é Fabiano e hoje no nosso podcast a gente ficou muito feliz de poder estar participando com você para falar para a gente dos princípios da reencarnação na ótica espírita. Acho assim importantíssimo, né, a gente levar esse esclarecimento aos nossos ouvintes. Aí para começar assim, como que a gente pode entender o que é a reencarnação? Qual que é a finalidade da reencarnação? Você poderia trazer para nós? Bora lá, né? Vamos assumir aqui esse lugar para a gente trabalhar algumas ideias interessantes, né? Quando a gente vai olhar a reencarnação sob a ótica da doutrina espírita, a gente precisa apenas recordar que reencarnação não é uma coisa nova. Então, tipo assim, nossa, a doutrina espírita criou reencarnação, começou a existir depois que o espiritismo foi codificado em 1857 com o surgimento do Livro dos Espíritos. Não, isso é um equívoco muito grande, né? É preciso a gente levar em conta que a ideia da reencarnação, ela já era possível, né? Já existia em outras culturas. O que existe é uma releitura dessa ideia. Só que a reencarnação também não surge com essas outras culturas, por exemplo, dentro da Índia. Mas a reencarnação, conforme Kardec vai trabalhar a ideia, é um princípio de funcionamento da natureza. Então, a gente poderia dizer assim, a grosso modo, desde que mundo é mundo, né, reencarnação existe, porque é uma forma de funcionamento que Deus, né, estabeleceu, uma maneira que ele pensou a evolução. Então, não é uma coisa, falar, nossa, um grupo religioso quis que fosse assim, e agora começa a existir, né? Não tem a ver com uma escolha humana, tem a ver com uma proposta divina. E eu acho que isso, né, é um primeiro ponto assim, para a gente poder pensar antes de começar a desdobrar isso. O que vocês acham? Nossa, espetacular. Concordo. E essa posição sua, eu gostei aqui que quando você disse que o funcionamento dela é um funcionamento natural, né? Ou seja, como já vem lá de trás, eu perguntaria para você se a reencarnação, portanto, seria uma consequência necessária que todo ser humano precisa experimentar. Isso, vamos dizer assim, quando a gente pensa no esforço kardeciano de entender o funcionamento da natureza, isso para nós levanta assim, reflexões muito profundas e também mais maduras, porque a questão não é que, então é só espírita que reencarna? Ou só quem acredita na reencarnação que reencarna? Não. Nós, enquanto espírita, a gente é doutor em reencarnação, porque a gente está vindo e voltando, já tem mas muito tempo mesmo. Eu posso ser católico, evangélico, protestante, ateu. Como é do funcionamento da natureza, é uma coisa que vale para todo mundo. Então, na forma de Deus pensar, né, como que o universo seria, ele teve que trabalhar num modelo que seria sustentável e seria imutável. Então, vamos dizer assim, a gente chama de princípio, né? Mas levando em conta que ele é eterno,
daquilo que ele estabeleceu, ao infinito e além, como se diria o brinquedinho lá, né, do filme do Toy Story, ao infinito e além, isso vai acontecer. Espíritos vão reencarnar de um princípio básico. É claro, a gente vai entender na doutrina espírita como isso funciona, e a gente vai entender que, sim, a gente tem uma primeira encarnação e depois se segue muitas outras até a gente chegar a uma determinada condição. Mas isso é uma necessidade central, porque, e aí eu trabalho uma ideia que eu acho interessante, que é o maior instrumento pedagógico de Deus é a experiência. Então, o que ele faz na qualidade de pai e mãe de todos nós, para ver o nosso desenvolvimento? Investe na experiência. O espírito ainda tem essa limitação, tem essa fragilidade, está sujeito a essas vulnerabilidades da experiência. Ele tem esses preconceitos, ele, né, tem uma capacidade restrita de conhecer a realidade, investe na experiência. Então, Kardec vai chamar de a justiça da reencarnação. Porque não é assim, nossa, Deus está dando uma nova oportunidade porque eu não dei conta simplesmente na primeira. Não, faz parte da vida eu fazer esse percurso, independente de quem eu seja. Não é que o projeto era uma encarnação e aí, não, peraí, não deu certo uma só, meu Deus, de onde que eu estava com a cabeça de fazer um trem desse, vou precisar de mais. Não, já desde sempre, por isso que é justiça, porque é algo justo, seja quem seja, qual religião, etnia, condição sexual, não importa. Deus vai investir na experiência, porque é o meio de amadurecimento, né? O que vocês me dizem? Eu acho também. A gente poderia dizer que seria assim como uma espécie de misericórdia divina, né? Porque Deus é misericordioso. Se a justiça é legal, mas a misericórdia também fica legal, né? Tipo, nós erramos tanto e Deus vai lá e fala, né? Vai lá e faz de novo. Você vai ter mais uma chance, né? Continua que você vai você vai ser uma pessoa. Cada vez você está comigo, né? Eu acho que. Mas a gente pode pensar assim, a lógica da misericórdia por detrás da reencarnação, mas o fundamento é justo. Então, tipo assim, se você acertou tudo na encarnação, o que vai acontecer? Você vai reencarnar de novo. Porque uma existência não é o suficiente para nenhum espírito. Nenhum espírito. Fala assim, ó, só tem uma. E aí eu fiz tudo certinho. Não, porque, veja, na lógica kardeciana, existe um outro princípio que a gente precisa costurar, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Sim. Quer dizer, a gente encarna, é igual criança, né? Então, o bebezinho ali, ele vai aprender, nessa primeira fase, lições específicas. No mundo primitivo, como Kardec vai dizer, a gente tem lições específicas. Primeira encarnação, se você fizer tudo certinho, você vai seguir. Essa maneira de colocar sua aí, ela se assemelha a uma comparação de um processo pedagógico. Você está no primeiro ano, segundo ano, você tem que passar por aquelas etapas da pedagogia escolar. Então você tem que passar. Se você foi bem ou não, você tem que passar. Se você tomar bomba, reprovar, você vai fazer aquele ano, mas você não vai repetir os outros. Você vai ter a oportunidade daquilo ali. E até que a gente consiga se formar. Então, é mais ou menos isso que você está querendo dizer, se nós formos fazer uma comparação. Perfeitíssimo, né? Vamos dizer assim, um dia de segunda-feira, vou para a escola, vamos pensar assim, né? Porque os espíritos vão entender os mundos como escola, né? Os mundos que a gente se corporifica. Porque, de ordinário, a gente está no mundo espiritual. Então, encarnei, fui para a escola. Né? Deus prepara a lancheirinha e tal, a mochila, né? Kardec vai trabalhar isso, por exemplo, quando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que para encarnar você precisa de duas coisas: consciência e tendência instintiva, que é um resumo básico da nossa existência. A nossa lancheira, a nossa mochila, você vai equipadíssimo, né, para esses dias de aula. Então, vem cá, vou ter um dia de aula. Se eu fui um bom aluno, vou ter dever de casa. Se eu fui um mau aluno, vou ter dever de casa. Então, existe um funcionamento natural para a reencarnação que aí independe da moralidade, que é, a gente vai ter experiência. Nenhum espírito se furta a isso.
Então, se durante um ano eu fui um bom aluno, legal, eu vou para o próximo ano, né? Mas ainda dentro dessa necessidade de aprendizado, dentro dessa necessidade de aperfeiçoamento. Para o espírito que não está dando conta, tem lições a ver, né? Ele, claro, ele vai entender o lado misericordioso da reencarnação, porque ele vai pensar assim, poxa, aquele dia lá, né, estava meio baguncento e tal, meio desconectado, distraído, pensando em outras coisas, enfim, tem encarnação nossa que é assim, a gente está voando, né? As matérias da vida, as disciplinas, né, do Criador estão sendo postas ali, a gente está meio desconectado das coisas. Mas aí, né, a gente pensa, poxa, o dia de amanhã vai ser diferente, uma nova existência, novo dia de aula, né, pode ser melhor. Só que já ia fazer parte. Só que o jeito que eu vou viver aquele dia pode ser diferente, justamente para eu entender que faz parte desse processo pedagógico de Deus. Agora, só um minutinho, deixa eu só fazer uma pergunta dentro do seu raciocínio aí. A sua explanação, e ela é muito bacana, é muito bonita, mas assim, no nosso dia a dia, as pessoas, elas vivem como se realmente tivessem uma outra oportunidade. O que você acha dentro do contexto aí que você vive? Porque a teoria é muito bonita, a prática é o grande desafio. Por isso que assim, o Espiritismo vem enquanto, né, uma doutrina, justamente um esforço de Deus, tipo assim, né? Para que existe revelação? É uma pergunta curiosa dos Espíritos, só para a gente fazer a ponte com a pergunta. Por que precisa, né? Porque Kardec vai entender assim, com os Espíritos, que a gente interiormente traz na consciência a lei divina. Mas aí ele vai perguntar, por que você precisa de alguém para revelar? Por que precisa, por exemplo, você pegar um livro, abrir ele, começar a estudar, né, tá lá, fazer curso no Centro Espírita, ESD, um monte de coisa. Por que eu preciso? Se já existe, se a lei é possível na consciência, dentro, por que eu tenho que buscar fora? Né? Aí os Espíritos vão dizer assim, a gente esquece e despreza. Quer dizer, a gente teria recursos para ter uma vida muito legal aqui na Terra, viver assim, compenetrado dos objetivos, mas a gente acaba, às vezes, dormindo no ponto. A gente acaba, muitas vezes, se esquecendo do que precisa fazer. E aí, enfim, a gente se envolve com um monte de coisa. Então, levando em conta essa ideia, a gente pode pensar que, realmente, viver no mundo material não é fácil. E cada vez vai sendo mais desafiador, porque a gente tem que lidar com a matéria. E no sentido, tipo assim, imagina final de semana. Qual que é a vontade, né? Às vezes a gente quer ficar totalmente, assim, relaxado, sem nenhum compromisso, fazer nada, ociosidade. Então, para quem gosta, né, de ficar mais em casa, às vezes pega ali, vai maratonar, fica 6, 7 horas assistindo alguma coisa. Ok, é uma coisa possível? Pode acontecer, mas veja, né? Será que não existiriam outras atividades úteis? Né? Será que não existiam outras questões para a gente se preocupar, para a gente pensar? Porque às vezes a gente esquece que a gente é anterior à matéria. Um podcast com o Vitor Hugo Menino. Tem tanta coisa. Tanta coisa legal, mas é difícil, porque a gente às vezes se confunde tanto com o corpo que a gente esquece, né, do que efetivamente a gente é. E às vezes a gente diz assim, o meu espírito, pera, o que você é? Né? Você tem um espírito lá na coleira, de vez em quando, né, você se conecta com ele. A gente é espírito, que tem um corpo, né, e esse corpo vai nos permitir estar aqui, tendo muitas experiências. Então, você está lá no trânsito. Às vezes é difícil lembrar, né, um espírito imortal, quando alguém te dá uma fechada, por exemplo, né, e se desejar de todo o coração que Deus abençoe ela no dia dela, para que ela seja feliz, tenha paz, né? A vibração positiva. Porque nesses momentos de tensão, que a matéria ela tem uma imponência muito grande sobre as questões do espírito, é que é interessante a gente ver o quanto que o conhecimento espiritual ele é fundamental, né? O nosso estudo, porque a gente vai formando bases internas para a gente justamente viver essas tensões, que às vezes a gente
acaba escorregando, sem a gente perceber, né? A gente às vezes vai conversar com uma pessoa, né? Grita mais do que fala, apaga o outro, não deixa. Então, tudo isso são pontos fundamentais da reencarnação. Bacana. Aí, admitindo assim, então, que nós já vivemos outras existências, né? Igual nós estamos falando aqui. Dentro do que você falou aí, eu acho que você já até entrou nesse assunto. É possível a gente recordar o que a gente já foi em outra existência? Aí a gente estava falando isso de melhorar, e eu errei aqui, eu errei ali, né? Com a reencarnação, eu lembro que eu fui em outra existência. Você acha que existe? O que a doutrina fala sobre isso para nós? Sim. Existem regressões naturais de memória, né, que podem acontecer durante a fase infantil ou em outros momentos da vida. Isso vai acontecer, mas é mais raro. Porque o comum, né, é que a gente não tem um acesso a essa memória constituída. Só que os espíritos trabalham uma ideia de que pode ser que eu não tenha dimensão daquilo que aconteceu no passado. Só que isso não é motivo para irresponsabilidade. Falar assim, não sei mesmo, então, né, dane-se, deixa eu viver aqui, ok. Né, o que eles vão trazer? Que é o que a gente diz da mochilinha, né, da nossa lancheira. O que está embutido aí? Como é que a gente vai para a escola? Com duas coisas, tendência instintiva e consciência, que é o resumo prático de tudo que aconteceu nas outras vidas. Eu posso não lembrar, mas o que eu tenho de consciência é o resumo prático de tudo que eu consegui adquirir em termos de maturidade. Tá, não, torne isso prático, só para a gente entender. Pensa em criança, é o exemplo mais prático. A gente pode ter duas crianças no mesmo lar, pode ser até gêmeas, mas a gente vai ver que são espíritos diferentes, porque mesmo tendo a mesma educação, mesmo ambiente, tudo, tem histórias espirituais que são diferentes. Então, às vezes, o jeito que uma vai reagir e outra vai reagir é diferente. Como uma vai fazer uma leitura, como outra vai fazer a leitura de uma situação, de uma vivência, é diferente. Porque a gente carrega em nós essa história que fala nessas tendências, nesse modo de ver a vida que é desde pequeno. Porque a gente tem criancinha que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é um anjinho encarnado. Mas tem outro que você fala, meu Deus, isso aqui é um demônio. De onde surgiu? Vamos ter que trabalhar bem. Porque dá para a gente fazer essa análise do que fomos pelo aquilo que a gente apresenta, chamado inato, né? Que Kardec vai trabalhar com os espíritos. Maravilha. Ô, Vitor Hugo, hoje muita gente, a gente comenta muito dentro do centro espírita, a gente vê palestras sobre planejamento reencarnatório. E a pergunta é o seguinte, para que a gente possa levar para os nossos internautas aí um esclarecimento. Seguinte, antes de reencarnar, nós podemos planejar o nosso próximo voo, ou seja, o nosso processo reencarnatório que virá, ou nós temos que seguir algum comando, algum planejamento já pré-estabelecido de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, a gente pode escolher ou nos é imposto uma reencarnação. Bacana. Isso, vamos dizer assim, vamos pensar no espírito, né, na forma de uma criança que se desenvolve. Uma criança, inicialmente, né, o nível de participação dela nas escolhas é um. Um jovem é outro. De um adulto é outro. Então, vamos dizer assim, primeiro, inicialmente, a gente mais é escolhido do que escolhe. Vamos dizer assim, porque, né, o pai, quando vai levar, o pai ou a mãe vai levar o filho no hospital para tomar uma vacina, ele vai perguntar, meu filho do céu, tem uma vacina ali maravilhosa, nossa, né? Delícia. Fantástica, ser bênção na sua vida. Você quer tomar? Inicialmente tem coisas que... Então, se a gente pensa no planejamento reencarnatório de um espírito que ainda está nas fases iniciais, ele vai ser mais assistido nesse momento do que ele vai falar assim, olha, vamos para esse rumo ou para aquele. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a nossa capacidade de escolha ela vai se dando. Então a gente passa a participar. Só que aí a gente precisa também trazer uma questão sobre planejamento reencarnatório que é fundamental. Porque planejamento reencarnatório não é um trilho, é uma trilha. O que é o trilho? Aquela coisa
que, querendo Só ou vai não, vai naquela acontecer aquilo. direção. Não é planejamento reencarnatório, não é um trilho. Você entrou ali e só vai naquela direção. É uma trilha, quer dizer, tem uma direção, a gente quer chegar num lugar, e aí, para quem já foi para a natureza, meio do mato, enfim, fazer trilha, seja bicicleta, seja a pé, sabe? Você olha para o negócio, né? Tá ali, vai, Ali tá por esse melhor, caminho. aqui, né? Vamos por aqui. Deu uma chuvidinha ali hoje, né? Então, o trem tá perigoso de um lado, vamos ter que mudar para outro, porque é o que eles vão falar sobre a gente escolher gênero de prova. Quer dizer, eu sei que, tá, para essa encarnação, estou planejando trabalhar, né, na área da engenharia. Tá, os engenheiros, eles estão em que ponto, né, dentro da engenharia? O que eu posso chegar lá para fazer? O que eu posso realizar? Tá, então existem desafios de um engenheiro que ele está sujeito a viver por ter escolhido esse campo de trabalho. Eu vou encarnar naquela região, com aquela família, tá? Eu vou participar de um extrato da sociedade, tem uma repercussão, tudo isso. Então, o índice de criminalidade lá exposição a determinadas coisas tudo isso é levado em conta. Eu vou saber, tal dia 24/5, eu vou sair na rua e tem uma pessoa que vai chegar. Não tem de data, mas tem de períodos, de momento, porque é feita uma leitura sociológica, econômica, social, ambiental, diversas coisas vão me afetar aquilo ali. E os instrutores têm uma noção, porque a escolha de prova você vai lidar com a conjuntura. Você não vai estar no controle dela. Então, você já tem que ir pensando, tá, então vou encarnar em formiga, o clima lá é tal, não sei, aí é quente, né? Aqui é frio, aqui é frio. Aí é frio, É, enfim. aí Juiz de Fora é que não tem essas. Aí eu falo que tem as 4 estações do ano num dia só, né? Um dia é chuva, frio, É um calor. trem de doido. Haja nariz, assim, para aguentar as alergias, né? Mas Enfim. observemos, né? Existe sim um direcionamento, porque a gente vai mais ou menos entender qual vai ser a direção daquela existência. Porque não vou fazer tudo, não vou fazer tudo, mas a gente vai olhar, né? O que dá para fazer naquela existência, o que a gente vai contribuir, porque aí culmina numa ideia que é sempre importante da gente lembrar. Ninguém que tem umbigo, né, está sem propósito na Terra. Todo mundo que tem umbigo, né, reencarnou, passou pelo parto e tudo, esse espírito, né, reencarnante, ele teve um avalzinho de Jesus. O Cristo tem um dedinho de confiança na existência dele, porque ela vai ser importante. Show de bola. E Pode ir, aí? não, pode ir na outra aí. É? Pode ir na outra aí. E deixa eu te contar. As pessoas às vezes nascem com algumas enfermidades, né? Algumas doenças, às vezes físicas, outras com doenças psíquicas. E isso tem, assim, alguma coisa que possa também ser explicado na questão da reencarnação? Elas nascem por algum propósito? Ou é só genético? Como que a gente Eu vou analisa? adicionar nessa pergunta Ó, aqui, se a reencarnação pode ajudar o espírito nesse tá processo. bacana. 2 perguntas. Sim. Tá, vamos lá. É, eu vou tomar como base um cuidado. Tá. Quando a gente vai analisar sobre o prisma da reencarnação e enfermidade, a gente tem uma tendência de avaliação, né, que às vezes é recorrente. A gente fez uma tabelinha que nem a Tendência de da medicina. generalizar aquilo, né? Tudo é isso, né? Isso, a gente fez uma tabelinha tipo da medicina, que tem CID número tal, enfim, já tem. Esse é o Cid tal, né? Tal. É isso. No movimento espírita, você vai encontrar a tabelinha. Certo. Reencarnou com doença tal, nossa, aí Só aquilo, né? já começa o levantamento do histórico da pessoa. Ixi, esse aí E tem lá na no passado, você. É Por verdade. quê? Porque o nosso entendimento é muito restrito de reencarnação.
levando em conta que eu errei, eu vou reencarnar de novo porque eu errei. Pera, reencarnação é um funcionamento e tem um campo de lições possíveis que eu vou experimentar. Então, Kardec vai atentar a gente para 3 coisas. Uma enfermidade, ela pode ser uma prova. O que é uma prova? Um dever de casa. Ó, eu vou lidar eu vou me expor a determinada enfermidade como uma lição normal. Tipo assim, eu estou sendo escolhido porque eu fiz isso ou fiz aquilo? Não, porque para além do que eu fiz de certo ou errado, os espíritos entendem potencialidades e fragilidades. Então, dentro do que eu tenho de melhor e dentro do que eu tenho de mais difícil, né, de fragilidade, a minha encarnação vai ser pensada. Aquele grupo de experiências, ele vai favorecer que eu traga à tona o que eu tenho de melhor, mas que eu também trabalhe aquilo que eu tenho de fragilidade. Então, não necessariamente uma enfermidade é por causa de uma coisa ruim, mas é uma experiência possível no campo material. Então, se a gente leva em conta, só fazer um pequeno recorte, mas se a gente leva em conta que a gente está encarnado agora e nas plantações a gente tem um alto índice de agrotóxico. Vejamos, vamos dizer assim, tem a ver, nossa, tal reencarnação, fiz uma coisa errada, e agora se eu desenvolver um problema no estômago, necessariamente é porque teve alguma coisa que aconteceu lá atrás? Não, teve uma escolha humana agora, que é muito agrotóxico, e a gente está comendo alimentos que eles... Uma situação dessa, né? Eles podem, né, gerar prejuízo. Isso não é... a gente está em mudança climática. É por causa de alguma coisa que eu fiz de errado? Não. A gente está tendo decisões aqui que estão levando essas alterações que estão impactando. Então, a gente precisa separar, né, essa questão... Tem a razão ali, né? Não pode ir muito só Isso. pelas... né? Concordo. Tem expiação? Demais, nossa senhora, né? Quem dera se a gente fosse todo mundo anjinho, chegasse aqui, né, pessoas boas, bem resolvidas, né, leva a vida com leveza. Não, a gente traz questões. E aí, seria ingenuidade da nossa parte dizer assim, nossa, todo mundo que está vivendo enfermidades são pessoas que não tem nada a ver. Infelizmente, a gente muitas vezes traz correspondências, que olha, aconteceu alguma coisa, né? Aquele momento, a enfermidade, ela é muitas vezes um expurgo, né, da alma que vai estar lidando ali com o processo. Então, a reencarnação, para doenças, sobretudo daquelas que a gente considera mais complicadas, elas vão dando um suporte para que a gente possa viver com dignidade. Às vezes eu não vou entender o que originou, mas eu posso entender que há, né, razões justas para que nesse momento eu possa estar nesse aprendizado. Não porque eu estou sendo punido, que a gente não trabalha nessa ideia, mas porque é uma oportunidade de construção de aprendizados, que seja eu não consegui antes, seja porque está no momento de eu aprender também, né? Tudo isso é fundamental. Maravilha! Eu não sei você, mas eu era... A minha formação é católica. Eu vim de uma família católica, onde nós frequentávamos as missas, etc. Eu ia à missa todo dia, rezava terço. Só não fui coroinha e padre. Agora, o resto dentro da igreja, eu passei por vários setores lá. E eu comecei a querer entender mais algumas coisas da doutrina espírita, não, da vida, né? E eu comecei a ficar insatisfeito com as respostas que eu tinha dos padres e das pessoas religiosas da minha época. Quando eu encontrei a doutrina espírita, eu achei esse assunto muito doido. Não é possível que a gente consegue voltar aqui em um outro corpo. Eu custei a compreender e assimilar o processo de reencarnação. Só que quando eu consegui assimilar isso daí, eu me libertei de algumas amarras, eu fiquei realmente com o coração mais suave, porque eu estava realmente entrando numa fase, dentro da minha adolescência, onde eu estava com muitos conflitos a respeito das desigualdades sociais, das desigualdades de forma geral que o mundo nos apresenta, né? Esse mundo que estamos de provas e expiações. Você percebe que no meio que você vive, no seu trabalho aí,
quando as pessoas compreendem o processo reencarnatório, a oportunidade da reencarnação, que os corações ficam mais leves, mais aliviados e por isso tenham aí uma vida mais tranquila a partir dessa compreensão? Eu acho que tem os dois casos. Porque a gente que é espírita, Nossa Senhora, a gente dá um jeito de vez em quando de complicar tudo, né? Tem coisa que poderia. Você faz, a gente complica. Porque essa é uma questão, né? O espiritismo é uma ferramenta. E como eu vou lidar com ele, eu posso estar com o consolador prometido à disposição ou com o torturador prometido à disposição. Eu posso fazer uma releitura, né, a partir de algumas questões pessoais e viver com elas, assim, sendo espíritas. Então, esse é um cuidado que a gente hoje tem procurado ter e propor discussões a respeito disso, que a gente projeta muitas vezes as nossas dificuldades íntimas no espiritismo e começa a difundir essas dificuldades íntimas como se elas fossem consenso ou referência. Então, às vezes, tem visões de reencarnação que a gente vai aliando elas a uma perspectiva mais punitivista, né, que acaba sendo complicado. Que ao invés da reencarnação, ou ao invés da reencarnação ser uma mola propulsora, ela vai se tornando, às vezes, um veículo de castração, né? Das pessoas. Tá, você vai reencarnar, mas se você errar, você vai pagar por tudo. É um discurso muito pesado, não no sentido de você é um espírito, está em aprendizado, e a cada nova existência você vai amadurecendo, mas às vezes olha, você vê e você tem que fazer tudo certo, porque se não fizer tudo certo, você vai sofrer demais. Então a gente... Aquela rédea curta, né? Tem que ser assim, e isso eu acho que aí, por isso que é complicado. No âmbito religioso, a gente lidar com a reencarnação, porque a gente pode trazer dificuldades nossas. Às vezes, essa visão punitivista de Deus, que ainda permanece no meio espírita, não podemos dizer que está. Isso aí eu acho que vai muito também do nosso passado, que viemos lá de trás já tendo que temer a Deus para ter a obediência daqueles que nos dirigiam. Então, acredito que isso aí ainda seja uma herança, né? Um legado de procedimentos lá de trás. Isso, e que ainda hoje continua, porque isso é um trem interessante sobre a reencarnação, que é o seguinte, aonde que termina uma encarnação é onde começa a outra. Boa. Tem a questão biológica, fala, não, olha, um corpo, né, vamos dizer assim, a encarnação vai terminar quando eu desencarnar, e vai começar quando eu reencarnar. Só que tem um desafio aqui. Porque quando o Kardec está dizendo assim, a gente reencarna a partir da consciência das tendências instintivas, né? A gente vem trazendo isso tudo, ele está dizendo assim, quer dizer que as outras vidas, elas ainda ecoam. Exatamente. Sim. Exatamente isso. E aí, ao considerar isso, ele está ponderando o seguinte, aquilo que você acreditava lá atrás pode te influenciar agora. Exatamente isso. Então, não tem uma visão destituída, vamos dizer assim, uma visão, carro zero quilômetro, não andou nada. Não. A gente é sempre alguém que recomeça a partir de algumas bases. E aí, em nós, tem uma experiência, né? Atravessamentos. Então, eu sou espírita hoje, mas às vezes com uma carga religiosa. Isso, eu posso ter, vamos dizer assim, tido experiências mais no Oriente Médio, eu posso ter tido experiências mais na Índia, eu posso ter tido experiências mais na Europa, eu posso ter tido experiências... A depender da a minha formação cultural, espiritual, que eu estou dizendo assim, daquilo que eu fui me formando. Porque o espírito, ele traz em si um secretismo. Você encarna numa cultura, você encarna noutra, e tudo isso vai mesclando, porque não deixa de ecoar dentro de... Não tem como, né? Alguma remanescência então, a gente... tem que vir. A gente chega hoje no espiritismo, por que não é unânime? Por que todo mundo não pensa espiritismo do mesmo jeito? Por que todo mundo não lida com o espiritismo e com os princípios básicos do mesmo jeito? Por quê? Na nossa fala vai estar a nossa experiência cultural e espiritual,
que a gente veio construindo. Então, você tem pessoas que, durante encarnações, se ligaram mais ao movimento católico. Sim, Mas você pode ter pessoas mais esotéricas. exato. E aí a gente vai dizer e falar assim, nossa, né, o espiritismo é desse fulano ou desse clã? Não, o espiritismo ele tem princípios que norteiam, mas ele vai ser possível de leituras, que algumas vão ser mais válidas, outras menos válidas, e a gente precisa avaliar, né, os critérios que a gente vai ter em conta. Mas a responsabilidade de lidar com esses princípios é fundamental, porque a gente pode entrar ainda no tema das penas eternas, só que numa adaptação espírita agora, né? É aquilo que Kardec fez um esforço para tomar cuidado no céu e inferno, que falou, gente, peraí, não tem, mas a gente ainda lida com essa ideia. Você fez isso de errado, vai acontecer isso, isso e isso. Quando, na verdade, a proposta tem a justiça de Deus e a gente está tentando entender. Então, não vamos dizer que o outro vai sofrer isso, isso e isso, não. Quem vai orientar os processos é Deus. E aí viva o livre-arbítrio, né? É tão uma construção, né? Estamos indo. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final Mas aqui eu da vou nossa... fazer só uma perguntinha Tem mais aqui. uma aí? Sim, porque ele falou um negócio aqui que chamou a minha atenção. Nós falamos de outras vertentes, né? Religiosas. E a gente reencarnará para sempre? É uma pergunta que às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Nós sempre reencarnaremos ou vai ter algum momento que a gente não vai precisar de reencarnar mais? E outra, a gente sabe quando é a nossa última reencarnação? Olha, eu acredito que a gente vai ter uma dimensão muito boa quando for a nossa última reencarnação, mas não é para desanimar, né? Ainda está um pouquinho longe, levando em conta o mundo que a gente está. Mas o espírito, ele vai até um limiar ali que é fundamental. Vamos dizer assim, qual que é a condição base para a gente ser considerado um cidadão do universo? Você tem que se aperfeiçoar moralmente. Se você ainda não for perfeito moralmente, você fica mais circunscrito à órbita de um mundo. Mas quanto mais amadurecendo, né? Quanto mais a gente amadurece, mais a gente sai do micro e vai para o macro. Mais a gente vai explorar a beleza da vida, a grandeza de Deus. Então, a condição necessária para a gente explorar o infinito é a gente ser perfeito moralmente. O que quer dizer isso? Eu preciso ter capacidade de dominar a matéria. Então, tipo assim, horário de almoço agora. No meu caso, vou almoçar daqui um tiquinho, né? Eu tô morto de fome. Se você colocar um prato de lasanha e 4 queijos para mim, eu domino plenamente a matéria, começo a salivar, enfim. Se alguém chegar e falar assim, olha, eu tô com muita fome, você pode me dar o seu prato de comida? Aí, às vezes, né, se eu for um pouquinho mais maduro, vou falar, vamos repartir, né? Tudo não dá para dar, não, mas vamos repartir. Já dá uma... Mas se eu for espírito puro, o que acontece? Espírito puro, para ele, lasanha... Você não vai nem comer. Não, para ele vai se sentir nutrido de te nutrir. Então, é um outro patamar. Então, a gente precisa ter esse domínio total sobre a matéria. Esse é um desafio. Mas tem o desafio de não ter compromisso nenhum com o mal. Quer dizer, a única coisa que eu faço, posso ser revirado. Muitas coisas podem acontecer comigo. Mas tudo que vai sair de mim é bom. Então, esse é o segundo desafio. Dominar a matéria, dominar as relações e estar em perfeita sintonia com o que é divino. Então, essa é a condição para a gente não mais reencarnar. Para isso que servem as reencarnações. A gente vai aprender a lidar com a matéria e com os outros espíritos. Porque aí, se eu dou conta no micro, o que Deus faz? Porque ele não dá asa à cobra, eu chegando ao amadurecimento, ele vai me permitir relacionar-me com a coletividade cósmica. Então, é sair do micro, né, do planetário para o intergaláctico, né, uma coisa que ainda a gente não consegue mensurar, mas a gente está no mundo de prova e expiação, vai para o mundo de regeneração, ditoso, aí no ditoso é onde a gente vai para as últimas encarnações, para chegar a culminar no mundo celeste, que é onde os espíritos já não reencarnam mais, e todos ali podem reencarnar? Pode, mas é só missão, não tem mais nenhuma necessidade de estar corporificando. É só se quiser ajudar. O que aconteceu com Jesus?
não era privilégio, não era condição exclusiva, né? Ele fez o processo, tem nele todas essas disposições morais, por isso que ele é o tipo mais perfeito e está agora colaborando para que a gente possa amadurecer também, né? Então, algumas ideias gerais aí sobre a reencarnação para nos ajudar a pensar, porque é um assunto que a gente procurou entender princípios dele. Muito bom. Maravilha. Ei, mas ó, tá vendo? Pudesse, nós ficaríamos aqui o resto da tarde. Ficaria. Mas ele tá com fome, tadinho. É, Vai vamos comer. liberar ele, né? Tá, já tá pensando em lasanha. Eu ainda sou espírito inferior. Pois é, né? Oh, meu Deus. Então vamos Meu encerrar, amigo, né? vamos encerrar. Ô, Vitor Hugo, te agradeço mais uma vez, de coração, pelas palavras, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Despertar Podcast. É sempre uma honra conversar com você, é sempre bom ir te ver, encontrar com você. Espero nós nos encontrarmos pessoalmente o mais breve possível, para a gente trocar umas ideias, bater um papo, né? É isso E aí. esperamos você aqui uma outra oportunidade. A gente vê se a gente consegue mais uma vez assim bater esse papo legal, né, Luiz Cláudio? É isso aí, Vitor Hugo. Muito obrigado pela sua participação no nosso trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita. E ficamos muito felizes com essa oportunidade. E como o Fabiano disse aí, acredito que esse possa ser o primeiro de muitos outros bate-papos que nós possamos fazer por aí. Sei que o nosso pensamento aqui, ele vai numa mesma faixa vibratória de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. O nosso muito obrigado a você, que Deus continue te iluminando, um jovem de 25 anos com uma consciência do tamanho que você já adquiriu, obviamente, com um repositório das vidas passadas, né? E sabemos que a gente está aqui realmente desempenhando uma missão a que nos foi ofertada e que nós possamos agarrar essa missão com unhas e dentes. Eu agradeço a Deus pela oportunidade da minha missão, do Fabiano, do nosso querido amigo Fábio e a sua oportunidade também. Que Deus nos abençoe, muito obrigado, espero que a gente possa nos reencontrar outras vezes. Suas considerações para a gente poder se despedir. Amém. Fico feliz e agradecido, é sempre enriquecedor, né, instantes como esse, para a gente poder cultivar um pouco mais dessa ciência do infinito, que nos habilita a viver com leveza, com dignidade, né, entendendo que o amor de Deus, que a todos nos reúne, sobretudo tem um único desejo, que é a nossa evolução, o nosso aprendizado. Não é punir, não é nos encarcerar, mas é mostrar para a gente que a gente pode cada vez mais aprender. E é esse o lugar de aprendiz, né, que a doutrina espírita chama a gente para ter consciência. Olha, fundamental a gente não se fechar nas próprias conclusões e estar sempre aberto, né, a esse exercício, esse diálogo, que é fundamental. Então, obrigado, né, por estar aqui, enfim, sigamos juntos e, quanto possível, né, que esses momentos se repitam. Mais uma vez, muito obrigado. E o nosso Despertar Podcast se despede nesse momento. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, até o próximo programa.